O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, ele dá instruções ao cristão para poder então andar em espírito e deixar então as obras da carne. E assim sucessivamente andando em espírito, esse cristão ele tem uma base para estar na presença do Senhor. Todo cristão ele tem o direito e o dever de andar em espírito, porque a partir do momento que andamos em espírito, certamente então agora está integrado em nossa vida a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E no versículo de número 22 do mesmo capítulo 5, ele dá algumas instruções sobre o fruto do Espírito. Quando então andamos em Espírito, reflete na nossa vida agora o fruto do Espírito sobre nossa vida. Que um deles é por base o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a fidelidade. São então elementos em que todo cristão ele deve ter como base na sua vida para assim viver em comunhão com o Senhor. No livro do Gênesis, no capítulo de número 41, no versículo de número 38, a Bíblia Sagrada nos diz: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Todos nós conhecemos muito bem a história de José. Conhecemos sua trajetória diante da presença de Deus. Conhecemos também em que a sua casa, a sua família, possuía então uma promessa vindo da parte do Senhor. Promessa esta em que nasceu no livro do Gênesis, no capítulo 12, com Abraão. Mas só que Abraão, ele gerando Isaac, gerando também Isaac agora, Esaú e Jacó, nós percebemos em que parece que a promessa de Deus ainda não tinha se fluído sobre aquela casa. Mas a Bíblia vai nos dizer em que José agora ele toma partida na promessa de Deus sobre a sua vida, e tomando partida nessa promessa, ele crê em que Deus poderia muito bem usar ele para poder ser um diferencial no meio da sua casa, no meio da sua família. Conhecemos também em que José agora ele vai ser vendido pelos seus irmãos, vai parar lá no Egito, na casa de Potifar. Perceba que na casa de Potifar, José agora ele vai poder ter a oportunidade de se deitar com a esposa de Potifar. Mas, como nós vemos muito bem, como nós acabamos de ler, José ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. E o Espírito de Deus que estava sobre a sua vida agora, ele vai dizer não ao pecado. José ele tem um domínio próprio. José ele é fiel ao Senhor. José ele entende em que o Espírito que estava sobre a sua vida era muito mais poderoso do que o pecado que o chamava para o servir. Olha só, José, por esse ato, nós percebemos em que a promessa de Deus vai fluir de tal modo em que mesmo as provações, mesmo as dificuldades, não vai impedir o agir de Deus sobre a vida dele. E quando nós vemos no capítulo de número 41, no versículo de número 38, em que quando então, agora José, ele então desvenda o sonho de Faraó, e o próprio Faraó ele vai dizer: acharíamos um homem em que há o Espírito de Deus. O mundo reconhece, as pessoas reconhecem em que na vida de José havia o Espírito de Deus sobre a sua vida, e que nós possamos ter o Espírito de Deus e o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Certamente em que o Espírito de Deus, acompanhado através então do fruto do Espírito, certamente o mundo vai reconhecer em que verdadeiramente nós servimos ao Senhor. Nós viemos a esse mundo por um propósito, uma causa, e certamente então o Espírito de Deus nos acompanha a podermos a cada vez mais servirmos ao Senhor. Que o Espírito e o fruto do Espírito possa acompanhar você por toda a vida. Assim como José, Deus também deseja usar você para poder fazer a diferença. Que o Senhor continue usando você diante então dessa vida, para todo sempre assim, conservando na presença do Senhor. Que Deus abençoe você.